Na live das profecias de hoje vamos analisar o texto do livro de Apocalipse capítulo 6, versículos de 9 a 17. Participe, comente e compartilhe com os seus amigos. Boa noite a todos vocês aí sintonizado conosco, você que está no canal Notícias Firmadas, e nós estamos dando início à nossa transmissão de hoje, a nossa live das profecias, e é um prazer muito grande ter aí a sua participação, a sua companhia, e desde já quero deixar aqui aberto que você pode ligar aqui para nós, você pode se conectar aí escrevendo o seu comentário, e nós vamos ter aí o maior prazer em comentar e também compartilhar as informações. Nós vamos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Então é importante, o conhecimento é importante, esclarecer as dúvidas. Então qualquer dúvida que você tiver, você pode aqui estar conectando conosco. Hoje, o tema que nós vamos falar, quando ela abriu o quinto selo, é sobre debaixo o livro do altar de Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 17. Esse é o nosso tema de hoje, que nós vamos estar comentando. Vamos ler então, você pode acompanhar aí essa leitura, se você tiver Bíblia aí na sua casa, você pode aí ler Apocalipse capítulo 6, versículo de 9 a 17. Quando ela abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 9 e 17. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 17. Esse assunto, ele é uma continuação, Se você tem acompanhado aqui as lives toda semana, ou se você não assistiu às lives anteriores, você pode aí procurar no nosso canal Notícias Firmadas aqui no Facebook ou no YouTube, e você acha, os vídeos anteriores, porque você vai acompanhando que é uma sequência, do assunto, uma sequência dos acontecimentos. Porque aqui começa falando, sobre a abertura do quinto selo. Quer dizer que já foram abertos 4 anteriormente.
E quando ele abre esse quinto selo, o que ele vê? Ele vê as almas daquele que tinha sido mortos por causa da palavra de Deus. Aqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então, esse é uma questão que nos faz, refletir e entender o que está acontecendo. Nesse momento, é muito importante deixar bem claro para todos que estão aí assistindo que essas pessoas que estão sendo citadas aqui em Apocalipse são aqueles que não subiram na tribulação, não subiram no arrebatamento e ficaram na tribulação. É importante entender isso. Ele fala assim: vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Porque durante o período do arrebatamento, os crentes vão ser tirados da terra, vão ser arrebatados. Mas, infelizmente, a grande maioria do povo não está buscando a salvação, não está buscando o reino do céu, e essas pessoas com certeza ficarão na terra. Essas pessoas que hoje estão aí pregando riqueza, pregando prosperidade, pregando coisas materiais, pregando que Deus é um Deus de coisas materiais, de coisas financeiras, essas pessoas são as que ficarão na tribulação, porque vão subir aqueles que estão realmente firmados em Jesus Cristo, que estão com o seu coração, com a sua mente, com a sua alma, com a sua vida, 24 horas por dia, esperando a volta de Jesus, porque nós não sabemos a que hora que Jesus vai voltar, Esse é o momento do arrebatamento, em que a igreja vai ser arrebatada. Mas olha aqui o Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, versículos de 11 a 13, ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que me deis testemunho. Então, vocês estão entendendo, o que a palavra aqui está dizendo, Isso acontecerá para que me deis testemunho. E depois, nós aqui vendo o versículo de número 9, diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então vocês percebam que o versículo 9 de Apocalipse é a continuação do versículo 13 do Evangelho de São Lucas. E isso acontecerá para que me deis testemunho. Quer dizer, como as pessoas não estão dando testemunho do Senhor hoje? Porque quando as pessoas exploram o nome do Senhor com coisas materiais, não estão testemunhando o Senhor. Porque não é isso que Deus colocou na terra, não é esse o propósito. Nós estamos na iminência de um caos. Já estamos vivendo, uma situação muito difícil com essa pandemia, que também faz parte, do que está profetizado, que haveria epidemias e fomes. E essas coisas são os sinais iminentes de que Jesus está voltando. Nunca na humanidade nós tivemos um período de tanta tensão, de tanta insegurança como nós estamos vivendo hoje. Mas isso está acontecendo não é por causa em si da pandemia, mas porque os homens são maus. E os homens, eles são usados por uma instituição organizada que está chegando no fim, A Bíblia mesmo fala que Satanás sabe que o tempo dele
está terminando, o tempo que ele vai ser lançado no lago de fogo, para onde lá ele vai permanecer para toda a eternidade. Então, a função do Satanás é uma função muito simples. Já que eu vou ser condenado ao inferno e vou ficar sofrendo eternamente, eu vou levar o máximo de pessoas possíveis comigo. Porque essa é a causa de que todas essas coisas estão acontecendo. Nós estamos vendo, nessa situação da pandemia, que tem governadores, tem prefeitos, pessoas que estão fazendo coisas que nem eles mesmos sabem o que estão fazendo. Nós podemos até dizer que esses governadores que estão tomando essas atitudes estão totalmente possessos por espíritos malignos. Eles estão endemoniados, literalmente endemoniados. Eles estão cegos. Eles não estão enxergando as coisas como está acontecendo. Veja que o texto fala que haverá epidemias. Então, como nós estamos vendo, né, esse coronavírus é uma epidemia. Mas a cegueira espiritual é tão grande que nós estamos há um ano, né? Estamos em março de 2021. E em março de 2020 foi quando começou a epidemia. Ou seja, se passaram praticamente 12 meses, um ano, e tudo voltou no mesmo lugar. Quer dizer, não avançou nada. Porque hoje nós estamos de novo diante de um decreto para que se feche tudo, que ninguém saia mais de casa, restrição de cultos, restrição de tudo. Quer dizer, o que serviu esse um ano? Não serviu para nada? Será que eles não perceberam que essas medidas não estão funcionando? Quer dizer, que fazer lockdown, prender as pessoas dentro de casa, não funciona, já está provado isso. Nós vemos as cidades que mais foram radicais no ano passado em medidas de segurança, em isolamento, hoje são as que mais estão sentindo. O exemplo é Araraquara. Inclusive eu convido você para acessar o canal no YouTube, que nós temos lá as notícias todas as semanas, né, todas as segundas, quartas e sextas, nós fazemos as notícias onde nós colocamos esse fato, que se tivesse uma cidade no Brasil em que hoje o coronavírus deveria ter sido controlado, era Araraquara, porque é a cidade que o decreto do prefeito proibia as pessoas de circular na rua. Você lembra daquela mulher que foi jogada no chão por aqueles GCM, aqueles guardas municipais, porque ela estava simplesmente tomando um ar sentado na praça, sozinha, sem criar aglomeração nenhuma? Então, e como é que Araraquara, a cidade que mais foi radical no isolamento, é a que está apresentando o maior número hoje de doenças, de variantes e todas essas coisas mais? Então, isso tudo é o sinal do fim, da volta de Jesus. Aí você vê no texto, né, que fala que vi a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Quando acontecer a tribulação, nós entendemos pelo o que está aqui no livro, que as pessoas, elas vão falar de Deus, vão tentar pregar a palavra, ou esses vídeos, né, como esse vídeo que eu estou aqui fazendo hoje no YouTube, vai ser desativado. Quando surgir a tribulação, não vai poder mais acessar e ter essas informações. Então, se você aí pretende ficar na tribulação, já grava aí um aparelho, um DVD, alguma coisa, porque a internet vai ser totalmente banida, né? Como está acontecendo hoje, que eles já estão boicotando, derrubando canais, que não pode falar contra essas medidas aí adotadas. Tudo isso por causa de um governo global. Todos vocês que ouvem essa live, existe uma organização, o globalismo, existe a nova ordem mundial. Isso não é fake news, não é invenção. Existe um grupo de pessoas que eles lideram o mundo, que eles lideram o planeta. E é esse grupo que fez toda essa narrativa com relação ao coronavírus. Eles falaram que o isolamento é a forma de conter o vírus. Só que isso não contém nada, não funcionou nada,
e não está servindo para nada? Por que lançaram a vacina? Nós já estamos aí há mais de 2 meses de vacinação. E por que continua aumentando a tensão e a lacração? Ora, se já estão acontecendo a vacina, deveria ser uma coisa proporcional que fosse diminuindo a exigência dessas restrições todas. Mas nós estamos aqui no estado de São Paulo com lockdown total, com as lojas tudo fechada de novo e a situação cada dia mais apertada. Veja que no Rio Grande do Sul, olha uma matéria que circulou no dia 5, né, ontem. No Rio Grande do Sul, a coisa está tão apertada, mas está tão complicada, que os supermercados estão impedidos de vender produtos não essenciais. Olha que ponto, gente. Isso aqui é Brasil, hoje, dia 6 de março de 2021. Isso está acontecendo agora, nesse exato momento. Quer dizer, a pessoa chegar no supermercado e quiser comprar um chinelo, não pode, porque não é essencial. Se ele for lá querer comprar uma geleia, não pode, porque não é essencial. Se ele for comprar qualquer tipo de coisa no supermercado, é proibido. Só pode comprar arroz, feijão, pão, leite, alho. Olha que ponto nós estamos chegando. Por isso que entendemos o que o texto diz com as pessoas que vão ser mortas por causa do testemunho do evangelho. Porque durante o período da tribulação, eles vão proibir de falar de Deus, vão proibir cultos religiosos, vão proibir todas as coisas, vão fazer assim, como está acontecendo hoje com esses governadores. Agora, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas votaram nesses governadores. Nós aqui em São Paulo, infelizmente, eu também tenho que dizer que votei em João Dória. E estou arrependido e nunca mais na história voto numa pessoa como essa. E quem votou nesse governador do Rio Grande do Sul agora está sofrendo na Bahia e em várias outras partes do Brasil. Nós temos o presidente Bolsonaro que está se esforçando. Coitado do presidente. Parece que é o único que realmente tem amor pelas vidas, que tem amor pelas pessoas. Que é o único que está se preocupando com as vidas humanas. Porque o que está acontecendo é que o país está sendo destruído. Se seguir essa linha que eles estão falando, o país vai à falência, vai virar uma Venezuela. Aí vem a segunda parte do tema, né, que fala fome. Depois da epidemia, com toda essa lacração, vem a fome. Aí vem o desespero das pessoas em meio a toda essa situação. E o texto ainda lá em Apocalipse, ele continua dizendo: clamavam em grande voz: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra, né? Eles estão pedindo a Deus que Deus venha assim julgar, porque eles sofreram durante a tribulação, sofreram de estar aqui na terra, de ser proibido de comprar, ser proibido de vender. Lembrando que durante a tribulação vai ser dada uma marca, né, conhecida como o 666, de que as pessoas vão ser proibidas de comer, vão ser proibidas de ir no supermercado, de ir ao médico, se não tiver a marca. Então, não pensa você que isso vai acontecer de uma forma assim tão complicada. É exatamente como é hoje, que já está sendo colocado que a pessoa não vai poder andar de avião, não vai poder ser atendido em posto médico se não tiver a vacina. Então, é coisa já dando sinais de como vai acontecer nos próximos dias. Nós estamos falando de coisa aqui, de fatos que estão prestes a acontecer. Quando eu era criança na igreja, a gente ouvia falar essas coisas e você nunca imaginava que ia viver isso. E hoje nós estamos vivendo exatamente aquilo que era ensinado há 35, 40 anos atrás. Que chegaria esse tempo. Um tempo que você seria proibido, que você seria obrigado a fazer coisas que você não quer, a lei é sua vontade. Você é obrigado a usar uma máscara.
mesmo você não querendo. Então, o que é isso? Pré-tribulação, o período de pré-tribulação que está vindo sobre a terra. Diz o versículo 12, né? Aí é importante frisar, ainda no versículo 11, que diz aí do texto assim: até que também se completasse o número dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então nós temos aqui pessoas no início da tribulação que vão ser mortos por causa de testemunhar o evangelho. Vai ser uma honra, né, morrer testemunhando o evangelho. São essas pessoas que vão se negar a tomar vacina, vão se negar a receber o sinal, vão se negar a adorar lá o anticristo. Então essas pessoas vão ser mortas. Ainda que esses que vão ser mortos são privilegiados. Porque o próximo grupo daí não vai morrer, porque nós vamos falar sobre isso em lives mais à frente. Mas a morte vai deixar de existir na terra. O demônio, né, o anjo da morte, ele vai deixar de existir. Deus vai impedir que a morte venha. Que é o que eu digo, que vai haver zumbis na terra, né? Pessoas que vão se atirar do 10º andar do prédio, vai se esborrachar tudo no chão e não vai morrer. Aí vai ficar rastejando lá, pro chão, coisa ali de Walking Dead. Isso é o que está para acontecer, porque se não tem morte, a pessoa dá um tiro na cabeça, estoura a cabeça e não morre. A pessoa pega, pula do prédio e não morre, entra debaixo do caminhão, o caminhão passa por cima e não morre. Isso é o que está para acontecer na Terra, fato real, não é fake news não. Olha o que mais aqui o texto diz. Então essas pessoas que vão ficar para a segunda parte, depois nós vamos falar um pouco mais à frente desses, eles vão conseguir também se salvar. Vai ter outro grupo que vai se salvar. Por isso que o versículo 11 fala que ainda tem que esperar aqueles que também vão ser mortos como eles foram na tribulação. Aí diz o versículo 12 que quando o cordeiro abriu o 6º selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abala por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-os como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Veja que João fala, todos os montes e ilhas foram movidos de seu lugar. Quando você lê esse trecho, você tem que entender que ele está se referindo a duas situações. Uma que são os montes e ilhas mesmo, né? Quando a gente desce lá na Baixada Santista, você vê aqueles montes lá enormes, tudo aquilo vai cair tudo. Mas também, João não sabia o que era um prédio de 20 andares, um prédio de 50 andares, um prédio de 100 andares, né? Como esses prédios enormes que tem lá em Dubai, lá nessa região do Oriente Médio. Ele viu um negócio daquele, ele fala que é o quê? É um monte. Então você imagina um prédio de 100 andares desabando. Como aconteceu, né, com o World Trade Center lá que nós vimos, aquele prédio todo desabando. Então quando ele fala aqui que os montes todos se moveram do seu lugar, com certeza na visão dele ele viu esses prédios lá da Avenida Paulista, em São Paulo, esses prédios grandes, que quando vem o tremor, tudo vai para baixo, tudo vem para baixo. Então o cenário do Apocalipse é um cenário de tremor, é um cenário assim de destruição. Nós lembramos, né, que no último dia 13 de fevereiro aconteceu mais um tremor no Japão. E toda a estrutura do Japão foi abalada. E é terrível, né? Você vê essa imagem aí, a pessoa ali com o seu cobertor e do lado só escrompo. Só coisas assim destrutivas, coisas assim que aconteceram e que trouxe todo esse cenário. Mas sabe o que acontece? O problema é que o povo, principalmente, né, vamos dizer assim, os cristãos, eles não entendem que o que está para acontecer
é mais importante do que o que está acontecendo. Por que eu digo isso? Porque hoje você só vê a igreja falando, porque você vai ser curado, porque você vai receber isso, porque Deus vai te dar isso. Não é mais hora de pregar essas coisas. Agora é hora de pregar a salvação da alma, porque nós estamos na iminência de tudo isso que está escrito, do Deus vingador, do Deus severo, do Deus que vai punir os pecadores, se manifestar. Porque o próprio profeta Jeremias, ele escreveu, mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Quer dizer, do furor de Deus é que a terra treme. Deus está irado com esse mundo, Deus está irado com a situação dessa terra, com a idolatria, com a promiscuidade, com todo o pecado que está acontecendo no mundo, com esse materialismo, com todas essas coisas, Deus está indignado. É por isso que tem o tremor, por isso que tem a destruição. Deus vai destruir essa terra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós falamos a semana passada, na live anterior, sobre os cavaleiros do Apocalipse. Ali você vê a função de cada um daqueles cavaleiros. Eles estão ali vindo para destruir, porque a terra vai ser destruída. Mas veja aqui, o que eu quero dizer é assim, que como as pessoas não estão sentindo na pele, parece que, eu vou ficar aqui, não sei o quê, e não entende a severidade de Deus. Deus não é essa bondade que as pessoas ficam falando que é, porque Deus, ele é justo. O que é a bondade de Deus? A bondade de Deus é que enquanto você está vivo, você pode se arrepender dos seus pecados, seja ele qual for, que você encontra a misericórdia de Deus. Você é perdoado. Às vezes os homens não perdoam, a justiça não perdoa, né? Como lá nos Estados Unidos, que tem pena de morte, em vários outros lugares. Mas a misericórdia de Deus pode sim atingir uma pessoa que foi condenada à pena de morte pelos crimes mais bárbaros que possa ter cometido. E essa pessoa pode se arrepender e pode ser salva. Isso que é a bondade de Deus. Agora, depois da morte, não tem mais bondade. Aí já é justiça. Porque a Bíblia diz que os homens estão ordenados a morrer uma vez e depois disso é o juízo. Então quer dizer que se a pessoa andou errado, fez coisa errada, pode nessa vida ser rico, ser milionário, ser próspero, cortejado em todas as camadas sociais, em tudo, mas não tem lugar no reino do céu. E quando acontecer essa catástrofe, acontecer essas coisas, daí as pessoas vão entender. Mas sabe por que aqui no Brasil, ou em várias partes do mundo, a pessoa fala, terremoto, isso aqui não é comigo, é lá no Japão, é lá no Chile, é lá na Indonésia, não tem nada a ver aqui. Vai acontecer terremoto aqui sim. Quando acontecer aqui, aí que vai abrir a mente. Eu creio que quando acontecer o terremoto aqui no Brasil, lá em Santos, nessas cidades praianas todas, já foi o arrebatamento. Espero não estar aqui. Porque se tiver aqui e começar a cair prédio lá da Avenida Paulista, prédio por chão, prédio para outro lugar, fiquei na tribulação. Que foi, como eu sempre digo, que eu escrevi no livro. Você pode ler o Coronavírus, o Último Sinal. Você pode adquirir na Amazon. Esse livro tem o e-book e tem o livro físico. Que eu escrevo lá que a sensação que eu tive quando começou o coronavírus é de que eu fiquei na tribulação. Eu falei, fiquei, não tem outro jeito, porque não existe isso. Como pode fechar todo o comércio, fechando todas essas coisas, tudo mais. Mas depois a gente vai vendo esses políticos, essas invenções, os globalistas, a gente vê que é uma coisa muito mais humana, né, do que propriamente o momento final. Mas o terremoto, para quem está dentro de um terremoto, a situação é terrível. A situação é desesperadora. Vamos ver como é que um trechinho do terremoto que aconteceu lá no Japão. Agora imagine você dentro desse terremoto. Isso que é importante você agora
observar. Olha a situação de desespero das pessoas. Aqui é um aeroporto e estão todas as pessoas ali sentadas, né, na parte da praça de alimentação, e de repente, olha só, começa o terremoto. Olha só, aqui esse lugar aqui parece bastante aquele shopping suspenso da rodovia dos Bandeirantes. Quem já passou por lá lembra, né? É exatamente esse mesmo design, deve ser o mesmo projeto arquitetônico. Olha, a pessoa tá ali no segundo andar do restaurante. Olha agora, isso aqui é triste. Olha o desespero dessas mães. Uma imagem vai voltar ali à direita. Isso aqui, gente, aconteceu há 3 semanas atrás. Nós estamos falando aqui de coisas que esse terremoto aconteceu no Japão, teve o outro, né? Foi também uma repercussão maior. Inclusive esse vídeo é daquele terremoto, não esse dessas 3 semanas atrás, mas foi o anterior. Olha só, estão todo mundo no aeroporto, esperando ali que ia pegar um avião. E tava ali na praça da alimentação, de repente começa o tremor. Olha a sensação de quem está aí dentro. Ainda que tem essa pessoa fria aí. Agora, olha essa cena. A mãe põe a criança embaixo dela e não sabe o que vai acontecer, se o teto vai cair, o que vai acontecer. Ela tá protegendo o filho, né? Como uma mãe, né? Protege ali o seu filho. Outra aqui, se você ver aqui também, ó, outra mãe desesperada com a criança no colo, a criança chorando. Aí de repente acalma, né? Parece que passou. Veja que por isso que é importante você entender que isso está acontecendo lá no Japão, mas prepara, porque isso vai acontecer aqui no Brasil, vai acontecer aqui em Limeira, vai acontecer em São Paulo, vai acontecer em Santos. Isso é o que vai acontecer. Não adianta, vamos orar para que não tenha terremoto. Não existe isso, porque já está previsto que vai acontecer. A oração não impede que isso aconteça. Vai acontecer, está escrito, acabamos de ler, vai ter terremotos aí, ó. Todo mundo ali, o desespero. Olha na rua, as pessoas. Aqui você está dentro do terremoto. Você está se sentindo, por isso que eu coloquei a minha imagem aqui, né? No centro do terremoto. Você está dentro e vendo o que está acontecendo. Olha o desespero. As pessoas ficam assim, sem saber o que fazer. Não sabe para onde corre, não sabe o que faz, choram. Alguns começam, né, a fazer lá as suas orações. Porque o Japão também, né, é um país pagão, né, um país assim que não busca a Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo que tem poder sobre isso, que pode conter isso. Eles ficam lá fazendo as oraçãozinhas dele, mas não serve para nada, né, porque aí é Deus, só poder, aí é coisa de gente grande, né, não dá para ficar aí com rezinha para impedir essas coisas. Por isso que tem que se preparar para ser arrebatado. Não é para consertar esse mundo vai ser destruído. Tem pessoas que ficam, vamos orar para que Deus tire essas coisas da terra. Não adianta essa oração. Tem que se preparar para subir no arrebatamento, porque se ficar na tribulação, é isso que vai vir, ó. Aí depois do terremoto, olha agora o desespero. Olha o que está acontecendo. Parece que acalmou, né? Parou de tremer, aí começa a vir o mar, a onda, as águas do mar começam a invadir a cidade. Então isso, para quem mora em Santos, aí, Praia Grande, Rio de Janeiro, pode esperar que isso vai acontecer. Nossa, você ouve a pessoa aqui pedindo, né, ao que ela acredita que contenha essa situação,
mas as ondas continuam vindo. Olha os carros sendo arrastados. Isso é o que está acontecendo. Como que alguém pode ficar ainda aí pregando prosperidade num mundo que nós estamos prestes a viver o caos, a ver essas coisas acontecendo? Olha a situação, imagens reais, fatos gravados no meio do terremoto do Japão. Olha só as ondas. Aí imagina só, a pessoa está dentro aqui desse shopping e as águas começam a subir. Mas a pessoa não tem noção até a que altura essas águas vão, até onde essas águas vão atingir. Então a pessoa fica ali desesperada, falando, eu vou morrer, vai ser um caos total. E não para de vir água. Imagina o mar é um negócio enorme. E vocês sabem que a Terra, ela é composta na sua grande, maior intensidade em água. Então se acontece um tremor de forma universal, praticamente todos os países da Terra acabam sendo inundados. A água do mar pode chegar até aqui, na cidade de Limeira. Eu lembro um pouco tempo atrás que uma barragem ali próximo de Americana passou por uma situação de rompimento e as águas começaram a subir, já tinham temor de que chegasse a atingir cidades como Limeira aqui. Olha como a água sobe. Quer dizer, a pessoa está aqui dentro desse shopping e vendo a água subir. Olha, a água já cobriu os carros que estão. Ó, você está vendo? Você já não enxerga mais a pista do aeroporto por causa de tudo essas coisas. Então, veja, mais uma vez, vamos lembrar. O Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. O que causa indignação de Deus? É o que nós estamos vendo no mundo de hoje. Nós estamos vendo uma profanação do templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? É o corpo. E hoje nós vemos aí pessoa fazendo tatuagem no corpo, furando o corpo, fazendo tanta coisa, além da prostituição e tantas essas coisas. Isso aí é que enfurece Deus. Nós temos visto a idolatria, pessoas adorando imagens, adorando aí pessoas, os supostos falsos profetas que ficam aí só pedindo dinheiro, só enriquecendo e falando que é para a obra de Deus, que a coisa é para a obra de Deus. Essas coisas deixam Deus indignado. São essas coisas que enfurecem Deus, e são por causa dessas coisas que está previsto esses acontecimentos. O versículo 15 diz que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Porque a hora que tiver esse caos todo, né, onde achar um buraquinho, vai enfiar a cabeça ali e tentar ver se consegue sobreviver. Vai acabar toda a estrutura, ninguém vai ter mais casa, não tem mais casa, não tem mais luz elétrica, não tem mais água potável. Aí diz o versículo 17: porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então veja que chegou o dia da ira de Deus. Comece a pensar na ira de Deus. Para de ficar só concentrado na bondade de Deus. É isso que está gerando todo esse mundo dessa forma. Porque todo mundo acha que pode fazer as coisas que quiser, que pode desafiar Deus, que pode inventar essas modas, inventar hábitos, costumes. Olha quanta coisa que inventaram, G12, de fazer esses negócios todo aí de autoajuda, transformando a igreja numa palestra motivacional. Hoje tem cursos para que você possa motivar as pessoas, cursos de motivação, transforma a igreja num clube social, um clube elitizado.
Isso tudo causa a indignação de Deus. Por isso que está vindo isso. Porque a hora que chegar esse momento da dor, que chegar o momento do sofrimento, aí as pessoas vão querer buscar Deus. Aí as pessoas vão querer pedir ajuda de Deus, pedir para que Deus possa fazer alguma coisa, mas será tarde demais. Porque Jesus já veio, a igreja já foi arrebatada. Aí é cada um por si próprio e com detalhes, sem o Espírito Santo. Não pensa você que vai ser fácil ficar na tribulação, não. Tem gente que já pensa, eu vou ficar na tribulação e daí eu não recebo sinal e tudo. Não é assim. Lembra na época quando Jesus estava na terra? Olha, Jesus ressuscitou morto, fez cego enxergar, paralítico andar, alimentou mais de 10 mil pessoas com 5 pães ali e 2 peixinhos. Fez coisas assim sobrenaturais. Ressuscitou um morto. Lázaro já estava lá 4 dias morto. Jesus foi, ressuscitou Lázaro. Mas vocês perceberam que na hora que Jesus estava para ser crucificado, onde que estava os 10 mil da multiplicação do pão? Mas nem o paralítico que Jesus fez ele andar foi lá defender Jesus. O cego não quis nem saber. Por isso que eu falo, esse negócio de milagre não comprova a fé de ninguém. Se milagre firmasse as pessoas em Jesus, na hora da crucificação de Jesus, tinha lá uma multidão de pessoas proibindo que Jesus fosse preso. Porque você imagina uma pessoa cega, nasceu cega, aí Jesus vai, põe a mão no olho dele, a pessoa passa a enxergar. Aí chega um soldado para prender Jesus. E a pessoa não vai defender aquele que fez ele enxergar? A pessoa não vai defender aquele que alimentou ele? A pessoa não vai defender aquele que ressuscitou o filho, a filha? Ninguém foi. Os próprios discípulos fugiram. Por quê? Pedro falou, né, antes, lá, quando Jesus disse assim, porque o Filho do Homem vai ser preso. Não, Senhor, nem se for para morrer, eu vou. Falou da boca para fora. Porque na hora que ele viu a coisa mesmo acontecendo, Jesus sendo ali esbofeteado, humilhado, preso, Pedro se acovardou. Todos os outros 11 discípulos falaram a mesma coisa. Não, nós estaremos junto com o Senhor, vamos até o fim. Mas só quando vê a situação difícil, todos abandonaram Jesus. É por isso que hoje, nós vemos hoje muita narrativa. A pessoa está lá, chora, ergue o braço, fica lá fazendo toda aquela cena dentro da igreja, tudo. Te amo, Senhor. Tu és tudo na minha vida. Mas eu quero ver, na hora da tribulação, se vão continuar assim. Porque lembra bem do versículo que eu citei aqui. Diz o texto, versículo 13. E isso acontecerá para que me deis testemunhos. Ou seja, Deus vai permitir que aconteça todo esse caos, vai acontecer todas essas coisas, o Espírito Santo tirado da terra, não tem mais ajuda do Espírito Santo. Aí vamos ver se Deus é tudo mesmo, se ama o Senhor mesmo de coração, se não é só emoção, se não é só fantasia, porque nós estamos vendo, isso é o Apocalipse. Estou falando aqui, a Bíblia que está, você perceba que você, eu vou fazer uma pergunta para você, qual foi a última vez que na sua igreja o pastor abriu o livro do Apocalipse e pregou uma mensagem? Vê se você lembra, você que está assistindo essa live. Qual foi a última vez? Todo mundo foge do Apocalipse. Ele vai lá no Antigo Testamento, falando que você vai comer o melhor da terra, você foi chamado para ser cabeça, tudo essas coisas, mas não fala do que realmente tem que ser dito. Que é a volta de Jesus, o caos. Nós estamos no meio de um caos, comércio tudo fechado, gente em hospitais sem vaga, nunca teve vaga em UTI, agora estão falando que é o coronavírus, que é o Bolsonaro, nunca teve, sempre fizeram tanta coisa errada, eles roubaram o dinheiro da saúde, e agora diz que tem que fechar tudo de novo. O que fizeram com o dinheiro que receberam? Para cuidar das UTIs, para os hospitais de campanha, tudo isso, fiz foi ano passado. O que fizeram com esse dinheiro? Agora diz que não tem vaga em UTI, mas não era o ano passado que estavam comprando respiradores a preços exorbitantes? O que fizeram com esses respiradores? Onde eles estão? Não compraram? Como é que agora não tem vaga? Veja você que as coisas não batem. Isso tudo sinais do fim.
sinal da volta de Jesus. E aqueles que se negarem a seguir o sistema, esses são presos. Não estão querendo aí derrubar o presidente da República porque ele não concorda com isso. E o presidente da República é uma pessoa que já foi provado, né, que ele quer o bem do povo, a vida dele foi preservada, ele está aí lutando, se esforçando contra o sistema. Por isso que ele é perseguido, por isso que todas essas coisas aí estão acontecendo. Eu quero então dizer para você que nós temos nesse momento, nesse tempo aí, nos preparar para o encontro com o Senhor. Vou mandar um abraço aqui para o Mauri, a Simone, pessoas queridas aí que estão sintonizados. Saudade de vocês. Com certeza, em breve nós estaremos juntos, congregando juntos para adorar o Senhor. Um abraço para o Antônio, né, que está fazendo aniversário. Manda aí o meu abraço para ele. O nosso jovenzinho pastor, com certeza Deus tem uma grande obra a fazer na vida dele. Um abraço para Ana também, que está aqui sintonizada. Que Deus abençoe bastante a sua vida. A Yara, ela postou aqui: infelizmente a humanidade busca sabedoria e uma vida mais enriquecida em homens. A palavra diz que quem tem falta de sabedoria peça a Deus e não a homens. E a prata e o ouro vêm de Deus, o nosso sustento vem do Senhor, a nossa paz abundante vem do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Muito bem, é verdade mesmo. Essas palavras que a Yara aqui disse. O Amaury também falou que hoje ele teve a oportunidade de levar uma palavra e falou sobre Mateus 24, né? Também, né, Amaury? Para quem está firmado em Jesus Cristo, não tem outro assunto, né, a não ser a volta de Jesus. Isso é o tema, pelo menos isso é o que eu sempre procuro ensinar na igreja, ensinar os irmãos, todos aqueles que um dia passaram pela igreja firmada em Jesus Cristo, ouviram isso. E como eu disse para você, você pode aí perguntar, né, na sua igreja, quando é que o seu pastor pregou o Apocalipse. Lembra aí, quando foi a última vez que você chegou lá no culto, na sua igreja, lá, e aí de repente o pastor abriu o livro do Apocalipse e pregou. Fala para mim que você lembra aqui. Mas você vai falar: ih, não lembro, não tenho lembrança disso. Mas nós sempre estamos, todo dia, olha, pregar a volta de Jesus é a todo dia, a todo instante, a toda hora, em todo momento, 24 horas por dia, lê todo dia. Se a pessoa chegar assim: mas pastor, irmão, você só fala do Apocalipse. Fale e vou continuar falando, porque não tem outro assunto, não tem outra mensagem, não tem outra palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas são acrescentadas. Então nós não temos que falar das demais coisas, nós temos que falar do reino de Deus. As demais coisas, elas acontecem naturalmente. Nós temos que estar com o nosso coração 100% voltado a Deus. E é onde se prega a palavra de Deus, é onde os milagres acontecem. Uma coisa óbvia, tem pessoas que vão atrás aí desses milagreiros achando que lá vai encontrar milagre, mas não é. A própria hierarquia classificatória bíblica coloca milagre e depois. Deus chamou em primeiro lugar apóstolo, depois chamou mestre, profeta e depois operadores de milagres. Quer dizer, o milagre não prende ninguém. O milagre, a pessoa... quantas pessoas que eu conheço, posso falar isso desde criança, pela graça de Deus, eu nasci já no lar evangélico, e conheço pessoas que receberam milagres assim, sobrenaturais, e hoje está desviado. Hoje está no mundo. Como que uma pessoa pode receber milagre de Deus e abandonar a casa de Deus? Você já imaginou uma coisa dessa? E está cheio de gente assim. Tenho certeza que você também conhece pessoas que chegaram na igreja ali doentes, chegaram enfermos e que não se firmaram. Porque a pessoa esquece muito rápido. A pessoa pode estar morrendo. Se você ora pela pessoa, a pessoa vem, ela é curada, depois ela não vai nem lembrar que você orou mais, vai te xingar, vai te humilhar, vai falar mal de você. Que nem nós vimos no caso daquela moça lá que ela estava quase morrendo, estava lá no hospital, lá que foi fazer
lá aquelas coisas de lipoaspiração, enfiou um monte de coisa no corpo para melhorar o corpo, a idolatria do corpo. Aí teve uma rejeição e quase morreu. Aí teve uma igreja que foi lá e que apoiou ela. Lógico que às vezes a gente pode até discordar da metodologia dessa igreja, que é pelo qual eu também discordo totalmente. Mas foi essa igreja que foi lá e deu apoio para ela. Foi os pastores dessa igreja que foi lá e orou por ela. E hoje ela está curada. Hoje ela está restaurada. E sabe o que ela está fazendo agora? Falando mal da igreja. Falando mal daquela igreja onde ela foi, naquela igreja onde ela recebeu a bênção, naquela igreja onde ela foi curada. Quer dizer, por enquanto ela estava doente, na UTI, quase morrendo, aquela igreja serviu, os pastores daquela igreja serviu para ela. Aí depois que é curada, agora vem falar mal? Por que na hora que ela estava lá na UTI, quando chegou os pastores da igreja lá para dar apoio para ela, não, obrigado, não quero o seu atendimento, não concordo com a metodologia de vocês, muito obrigado e tal. Não, mas na hora, pá, quer sim, né? Aquela velha frase, né? Oração e canja de galinha não faz mal para ninguém. Quer dizer, a pessoa recebe e depois ingrato. Ingratidão, que é o que eu digo que aconteceu com Jesus. Ingratidão. Eu não consigo entender como que as pessoas deixaram Jesus ser preso daquela maneira. Você viu aqui no Brasil? Pô, foi prender o Lula. Que trabalho que deu. Aquele bando de gente lá, tudo defendendo, não deixava a polícia chegar, ficaram acampados lá em Curitiba. O prefeito não aguentava mais aquele bando de gente lá na frente da polícia protegendo o Lula. E ninguém foi proteger Jesus. Ficou sozinho, por isso que cuidado com a narrativa. Nós temos que viver, o nosso coração tem que estar sendo doado a Deus. Servir o Senhor de corpo e alma. O Senhor sabe quantas pessoas que se tivessem nascido hoje, na época de Jesus, que iam ali defender Jesus. Quantos que iriam ali ajudar a carregar a cruz? Não teve um para ajudar Jesus a carregar a cruz. Nem o que não podia andar. Se só os que ele curou, que era paralítico, fosse lá ajudasse ele a carregar a cruz, a carga seria leve. Mas não foi ninguém. Não foi ninguém. Então por isso que falar da boca para fora é muito fácil. Eu quero ver na hora, na prática. Na hora que tem que dizer mesmo, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus. Eu amo a causa, eu amo o evangelho. Por isso que tem que passar pela tribulação. Tem gente que diz que toda a igreja vai passar pela tribulação. Não vai. Isso não é verdade. A Bíblia diz claramente que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Ponto. Isso é o que é fato. Quem ser arrebatado não vai passar pela tribulação. Não acredite nessa história de gente que fala que crente vai passar pela tribulação. Não vai. Crente, veja bem, crente não vai passar pela tribulação. Agora, os formalistas que estão na igreja porque querem bênçãos materiais, porque querem coisas da terra, porque querem usar o nome de Jesus, esses vão passar pela tribulação. O que eu digo é que a igreja passará pela tribulação não porque isso é o que está predestinado. A igreja passará pela tribulação por falta de méritos, por não estar buscando a salvação. Não é? Se você está na rodoviária esperando o ônibus para Campinas, você só vai embarcar se você estiver com a passagem esperando o ônibus que vai para Campinas. O ônibus que vai parar, que vai para Sorocaba, você não vai pegar ele, porque você está esperando o ônibus para Campinas. É a mesma coisa. Então só vai encontrar com o Senhor aqueles que estiverem esperando a sua vinda, aqueles que estiverem amando a sua vinda. Amém? Então muito obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados. Esse vídeo fica gravado aí no YouTube. Você pode compartilhar, pode falar com todos, distribuir a todos. E nós estamos aqui servindo ao Senhor. Como diz aqui a Adriana, Jesus deu sua vida e nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo amor de Cristo. Hoje é fácil, né? Por isso que, mais uma vez, eu cito.
para que me deis testemunho. Jesus vai provar, já que vocês estão falando que é crente, então vamos ver. Você vê que Jesus tem esse critério, né? Lembra do jovem rico? Ele chegou lá com a maior cara de pau. Ó Senhor, como que eu faço para herdar o céu? Aí Jesus vai e começa. Honra teu pai, não matarás, não roubarás. Ele ficou já tudo enchido. Falou, pô, já estou no céu. Tudo isso eu tenho cumprido desde criança. Aí Jesus olha para ele e fala assim, então agora você vende todos os seus bens, doa tudo aos pobres e vem e me segue. O que aconteceu com o rapaz? O hipócrita não quis saber, não. Por isso que Jesus conhece o coração, porque às vezes a pessoa fala as coisas da boca para fora, mas no coração não é. A pessoa está aí pregando, tem gente até que fala sobre esse tema. Porque é o tempo do fim, não sei o que, e está aí esbanjando dinheiro e acumulando dinheiro, enquanto tem gente passando fome no mundo. Não é? A pessoa comprando mansões, comprando iate, fazendo tantas coisas e falando, o coração não está nas coisas materiais. Enquanto isso, tem gente passando fome. Você sabia que só passa fome no mundo por causa da arrogância dos homens? Porque as pessoas são arrogantes, as pessoas são avarentas. Por isso que tem gente passando fome. E Deus vai cobrar isso. A ira de Deus, coisas que deixam o Senhor indignado. Por isso que a terra treme. O furor do Senhor que virá sobre o mundo. Então que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar sempre orando, buscando a palavra de Deus, e no próximo sábado às 21h30, se o Senhor permitir, não tiver voltado e pela misericórdia tivermos subido no arrebatamento, nós não estaremos aqui. E também convido você para de segunda, quartas e sextas às 21h30 nós fazemos a live das notícias, né? Comentando os fatos, os acontecimentos que estão acontecendo no nosso dia. Então que Deus abençoe a todos e continue na paz do Senhor Jesus Cristo. Encerra-se aqui mais uma live das profecias. No próximo sábado, às 21h30, se o Senhor permitir, e ainda não tiver voltado, nós aqui estaremos para mais uma transmissão. Até lá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.